Sim, querida, querido. Bom dia aqui na Inglaterra. Muitos de vocês ainda devem estar dormindo aí no Brasil, Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Espanha, aqui mesmo na Inglaterra. Mais um vídeo para nos juntar, né, ao conhecimento, à expectativa daquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. É uma alegria muito grande fazer isso quinzenalmente, né, nessa média quinzenal, e poder estar trazendo, né, pequenos esclarecimentos que serão importantes na nossa caminhada do dia a dia terreno, né, até que estejamos já na eternidade. Então, vamos continuar com o vídeo de 15 dias atrás, a segunda parte, como eu previa, né, porque não deu tempo para terminar, né, o texto que estava sendo tratado. E cá estamos, né, pedindo a graça do Senhor para poder trazer em palavras o complemento desse primeiro vídeo e que possamos confirmar aquilo que já aprendemos. Eu pedi para que vocês lessem, né, a partir do capítulo 9, mas em especial o capítulo 11, onde nós tiramos os versículos que foram compartilhados aqui convosco. E hoje eu termino parte desse capítulo, desses versículos do capítulo 11, volto um pouquinho para o capítulo 10, creio que vai dar tempo, sim, mas se fosse necessário, em último caso, né, teríamos um terceiro vídeo sobre esse Deus maravilhoso, que é o Deus dos hebreus, né, que hoje conhecemos por judeus, né, e é o Deus dos gentios, que hoje conhecemos como os cristãos, de uma maneira em geral. Está bem assim? Que bom, então, que você vai poder continuar ouvindo da palavra de Deus, rogando a cada um de vocês que, após ver esse vídeo, tenham a fineza, a gentileza de encaminhar para alguém da família, algum amigo, alguma pessoa. Não importa o conteúdo, né? Importa que as pessoas recebam essa informação, né? E possam desfrutar também um pouco mais do conhecimento da palavra de Deus. Está aparecendo uma tela aqui, mas não vai dar para apagar agora. Hoje eu desliguei o telefone, deu aquele probleminha, terminei tendo que dar uma pequena pausa no vídeo, mas o telefone está desligado. Então estamos aqui para falar de Deus. Falamos através da oliveira, né? Falamos do enxerto, né, nos ramos que foram quebrados dos hebreus, dos judeus. É uma carta de Paulo aos Romanos que traz esse texto maravilhoso e nos mostra, né, que nós entramos, né, no plano definitivo de Deus pela teimosia, né, pela desobediência do povo judeu. Isso persiste, como persiste no mundo em geral, né? A desobediência de todos os povos, culturas, as coisas de Deus. Eles têm os seus deuses, têm os seus ritos, né? Alguns nem isso têm, são os conhecidos como pagãos, né? Mas as outras religiões, as outras denominações, algumas que nem isso são, né? Que são consideradas seitas, mas nós temos que respeitar o pensamento das pessoas, quaisquer que seja o pensamento. Aceitar ou não é outra história, mas temos que respeitar, porque às vezes as pessoas são criadas assim, aquelas nações têm isso como cultura de base, de antepassados, e assim é pelo mundo todo. O foco é que todos podem ter a transformação na vida ou de vida através de Jesus Cristo. E isso só é possível através da Bíblia Sagrada, conhecendo a Bíblia Sagrada. E nem todos estão dispostos a conhecê-la e muito menos obedecê-la. Então, por fé, quando eu gravo esses vídeos, é que essas pessoas desse grupo, que são de outros tipos de religiões, algumas até que são condenadas a algumas práticas no livro sagrado, que elas tomem conhecimento e venham a fortalecer a sua vida, né?
troquem experiências com outras pessoas, padres, arcebispo, pastores, diáconos, presbíteros e igrejas que há na redondeza das suas casas, nas suas cidades, vilarejos, lugares, onde for, para que possa ter um ponto de comparação, né? Um ponto de comparação e decidir para a sua vida. Porque o plano de salvação é para todos eles, né? Eu falei num vídeo para trás aí da genealogia, né, de Jesus Cristo, e está incluídos pecadores, estrangeiros, e o plano de Deus é para todos. Ele não tem acepção de pessoas, ele conhece os nossos corações, e tudo que ele declara, tudo que ele proclama aqui na Bíblia Sagrada, que está aqui do lado, é para o nosso bem, para o nosso bem-estar, para o bem da nossa família, nossa vida de uma maneira em geral, tá bem? Então vamos lá continuar com parte do pomar de Deus, né? Eu falei que já tinha gravado um vídeo, pessoas perguntam, né? Porque eu falei da oliveira, mas tem também a figueira, tem também a videira, né? Tem outras, né? Mas são as mais faladas, as mais relatadas na Bíblia Sagrada. Vou reler aquele texto do vídeo passado, só para pegarmos, né, na caminhada, e depois vamos finalizar essa primeira parte e, quem sabe, né, partir um capítulo anterior. Então, Romanos, capítulo 11, foi lido e foi destrinchado, né, vamos dizer assim, foi explicado um pouco, a partir do verso 17 até o verso 21. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornastes participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz te sustenta, né? Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Muito bem, pela sua incredulidade, né, deles, dos hebreus, dos judeus, né, foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, não te vanglories, né, não cresças em ti mesmo, mas tema, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Então nós vimos, né, aprendemos, estudamos um pouco sobre isso daí. A oliveira, a planta que representa o povo de Deus, o povo que ele elegeu, ele escolheu, é a videira, é a oliveira, perdão, nesse texto aqui. Ele corta ramos, galhos, né, dessa planta, dessa árvore, pela desobediência, por pecados, uma série de fatores. Ele corta e nos enxerta. Nós não éramos povo escolhido, povo eleito, mas o evangelho foi sendo pregado pelo mundo. O mundo foi, do que era conhecido então, muito pouco, foi ganhando proporções astronômicas em termos de lugares e pessoas. E isso acontece até os dias de hoje. Então nós somos enxertados, né, como gentios, ou seja, não como povo de Deus, nós somos enxertados na árvore de Deus. Fomos sustentados pela raiz dessa árvore, a raiz dessa árvore é Deus. E fomos alimentados pela seiva dessa árvore, o Espírito Santo de Deus. Então, nós vimos, né, nós discutimos isso no vídeo passado, eles foram cortados dessa árvore, esses ramos foram cortados para que nós fôssemos enxertados. Eles foram cortados pela desobediência, nós somos enxertados pela fé. Tudo isso pelo amor de Deus, por incrível que pareça, para os desobedientes também. Nós vamos ver agora em mais 3 versículos que seguem esse texto que eu li agora e que completa, né, um pouco da palavra do vídeo passado. O verso 22, ainda do capítulo 11, né, segue assim: Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, doutra sorte, tu também serás cortado. Veja bem, ele fala antes, né, nós vimos isso no vídeo passado, não te ensoberbeça, não te vanglories, não queira ser melhor que os outros, não. Porque fala aqui,
a bondade e a severidade de Deus. Considerai nisso, estude isso, pense nisso, a bondade e a severidade. Para com os que caíram, severidade. Para os que desobedeceram, para os pecadores, Deus foi severo, porque ele é amor, sim, mas ele também é justiça. Por isso que aqui fala a bondade e a severidade de Deus. Mas para contigo, ou seja, para comigo e com você, a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, tu também serás cortado. Ou seja, se nós, fazendo parte do plano de Deus, estando sustentados pela raiz que é Deus e sendo alimentado pela seiva da planta, da árvore de Deus, que é o seu Santo Espírito, se nós permanecermos dessa maneira, nós permaneceremos nessa oliveira, nós permaneceremos no pomar de Deus. Ele vai cuidando de nós à medida que nós vamos vivendo. Mas a severidade virá se nós deixarmos essa condição, né? Deixarmos essa condição. De outra sorte, fala aqui, de outra maneira, né? Também seremos cortados, ou seja, também seremos tirados da oliveira natural, né? Como aqueles desobedientes hebreus, judeus, foram tirados. Compreenderam? Não é difícil, né? As palavras, jogo de palavras que tem aqui, não é difícil. Por isso que eu incentivo vocês a lerem, não lerem só esses textos pequenos, esses versículos que eu trago, porque se eu for ler tudo, o tempo realmente não vai dar para um entendimento maior. Porque Deus revela. Você vai pedir a Deus, você vai orar, Senhor, traz para mim uma clareza disso que está na tua palavra, desse texto, dessa passagem, dessa situação, se isso principalmente envolve parte da sua vida, daquilo que você está vivenciando nesse dia, nessa hora. E Deus faz isso. A palavra de Deus fala que você tem que pedir a sabedoria de Deus, e ele dá com prazer, está ali em Tiago, no primeiro capítulo de Tiago. Peça a Deus e ele vai dar essa sabedoria para você. O livro de Provérbios fala muito sobre a sabedoria humana, que ela é mais importante do que qualquer outra coisa, do que o ouro e da prata, fala a palavra de Deus. Entende? É o amor de Deus, essa parte do amor de Deus, que ele faz tudo isso em nosso favor, para o nosso bem, em todas as áreas da nossa vida. Então, é um alerta aqui do apóstolo para o povo de Deus daquela época, porque ali em Roma havia judeus também. Havia os hebreus que estavam lá, os judeus, mas a maior parte das pessoas não eram. Eram gentios, como nós éramos, e foram enxertados nessa mesma oliveira através da pregação de Paulo e através das cartas que ele escreve a essa e as outras igrejas que ele foi fundando, visitando, na sua vida, né, depois que ele se reconcilia com Deus. Verso 23, eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Veja bem, aqui está falando daqueles que caíram, daqueles ramos que foram cortados, daqueles galhos que já não estão na árvore de Deus, em vida com Deus. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Sim, Deus é poderoso para enxertá-lo de novo. Por quê? Porque eles são incrédulos e até hoje isso existe ali em Israel. O povo eleito por Deus, quando eu oro por Israel, eu falo que foi a nação que tu escolheste, é o povo que tu elegeste como teu, e eles ainda são incrédulos. Se eles permanecerem na incredulidade. Agora, se não permaneceres, serão enxertados novamente, voltarão à posição que estavam, de eleito de Deus, de povo escolhido por Deus. Então, Deus perdoa, Deus castiga às vezes, ou Deus permite que coisas más aconteçam na nossa vida, e às vezes muito más mesmo, muito duras, muito ruins de suportar. Em todas as áreas da nossa vida podemos ter esse desprazer, essa coisa terrível que pode acontecer no nosso dia a dia.
Deus às vezes permita que isso aconteça, para que vê se tomamos uma posição, tomamos uma decisão na nossa vida. Pastor, então tudo que acontece conosco vem de Deus? Não, Deus não quer o mal, Ele só quer o bem. A palavra dele só fala de coisas boas para nós. Mas às vezes Ele permite que o mal venha, que aconteça. Ora, já falei isso várias vezes, e é um dado estatístico comprovado. Os dois maiores lugares onde há conversão de vidas para Deus são os hospitais e os presídios. Veja bem, ninguém está no hospital por vontade própria. Ninguém está no presídio, não é que seja por vontade própria, porque cometeu crime e está sujeito a isso. Ele sabia que aquilo que ele estava fazendo não era certo e arriscou. Então está num presídio, pagando um preço pelo que ele fez. Os que estão nos hospitais ficaram enfermos por alguma razão. Deus adoece a pessoa? Não, não é isso, não. A enfermidade vem para qualquer um de nós. Mas que Deus permite que essa coisa aconteça. E há um dado também muito importante, além de ser os dois lugares onde há mais conversões, né, de ímpios, vamos assim dizer, né, de gentios, ímpios não, gentios ou ímpios mesmo, no caso dos presidiários, culpados, criminosos, que estão ali pelos seus delitos. Ora, ali também, nesses dois lugares, Deus tem os seus obreiros, Deus tem os seus servos, e eles que estão ali estão propagando o evangelho, estão falando da salvação. Muitos deles estão condenados, ainda vão passar alguns anos ali. Não é porque se converteram que vão ganhar a liberdade. Eles têm que cumprir o que reza aqui na terra, reza assim, o que é feito aqui na terra, a lei. Ele tem que cumprir isso, mas ele já se sente salvo. Se algo de pior acontece com ele dentro de um presídio, às vezes tem esses motins, essas rebeliões, etc., mas ele já está salvo. E Deus usa o prisioneiro, como usou Paulo. Em algumas das suas cartas, ele estava em prisão, mas estava orando, estava intercedendo por aqueles que ele já tinha pregado o evangelho, estava escrevendo para igrejas que ele já tinha implantado no mundo conhecido. O livro Os Atos dos Apóstolos revela isso, né? Relata isso muito bem. São 3 viagens missionárias de Paulo antes dele ser preso e ser levado para Roma, né? A quem ele escreve essa carta aos romanos, né? Aqueles que estavam ali na capital do grande império, que foi, nas épocas passadas, né? Que foi o Império Romano, que dominou quase que toda aquela bacia do Mediterrâneo. É enorme onde houve domínio deles, né? Então, serão enxertados novamente. Assim como os pecadores, se arrependerem dos seus pecados, se buscarem Deus para transformar as suas vidas, eles serão perdoados. Esse enxerto na oliveira principal significa o perdão de pecados, porque eles deixaram a incredulidade do lado e voltaram para a oliveira original, a natural. Então fica o alerta da bondade, versículo anterior, e da severidade de Deus. A severidade para aqueles que são incrédulos, desobedientes, e a bondade para nós que, por fé, seguimos a Jesus Cristo. É interessante isso, né? Vou dar um exemplo sobre a prática, né, do pecado e tal. Quando Jesus é crucificado, tem 2 malfeitores. A Bíblia fala malfeitores, outros falam ladrões, criminosos. Tem 2 ao seu lado. Quando Jesus está sendo crucificado, um desses malfeitores dirige palavras duras para Jesus. Se você é mesmo filho de Deus, salva-te e salva a nós. Mas o outro que estava do outro lado fala, não, você é louco no que você está falando. Nós estamos aqui porque nós merecemos pelos atos que nós fizemos, pelos crimes, pelo que nós fizemos de errado. Nós estamos aqui por justiça. Mas esse santo, esse servo de Deus, esse filho de Deus, ele não fez nada para estar na cruz. É um texto muito bonito, vou parar por aqui, porque senão a gente esquece o que está tratando agora. Então você vê, são 2, e entre eles, 2 pecadores, 2 malfeitores, 2 ladrões, o que seja, um conhecia Jesus, um já havia
ouvido falar de Jesus. Um já conhecia Jesus e sabia que ele era inocente. O outro queria ser apenas um oportunista. Estou ali, vou morrer. Então, se você é mesmo filho de Deus, salva-te a ti mesmo e depois nos salve também. Então, Deus deu a chance e um se reconcilia antes da morte e o outro vai ter na ressurreição que houver depois, porque uns vão ressurgir, né? A ressurreição nossa vai ser para a vida eterna. Agora, outros vão ter a ressurreição para a morte eterna. Isso está na palavra de Deus, está ali em Apocalipse, no final da Bíblia. É duro, muitos pastores, inclusive, não gostam de pregar sobre isso, mas é o que está na palavra de Deus. E o que Deus vai fazer, e que não está escrito aqui na palavra de Deus, nós não devemos imaginar, pensar. Eu penso muito no amor de Deus, ele pode fazer muita coisa. Eu acho que nós teremos surpresas lá no céu, lá no paraíso. Pessoas que talvez nós entendêssemos que não iam ser salvas. Mas eu acho que até esse tipo de entendimento nós não vamos ter lá, porque nós vamos estar em corpos glorificados. Agora eu vou dar um time aqui e voltar para a oliveira de Deus, o pomar de Deus, para a gente não perder o fio da meada. Então, Deus é poderoso para enxertar eles de novo. E o verso 24 fala assim: pois se fosse cortado da que, por natureza, era a oliveira brava, e contra a natureza enxertado numa boa oliveira, nossa, lembra da oliveira brava que eu comentei no vídeo passado? Quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são os ramos naturais. Então aqui está falando, se acabar a incredulidade, se acabar a desobediência desses que foram cortados da oliveira original, eles serão enxertados. A chance deles serem enxertados é até maior, porque eles faziam parte dessa oliveira e viveram um tempo que não deveriam viver, ou vivem um tempo que não devem viver. E há essa esperança, através da palavra de Deus, há essa esperança para essas pessoas. E a esperança nossa também, que já deixamos de ser gentios, nós passamos a ser considerados, vamos dizer assim, cristãos, né, de uma maneira em geral, né, com religiões, denominações, etc., mas que seguem Jesus Cristo. Porque esse plano passa por Jesus Cristo, né, que veio aqui na Terra. Era Deus, mas veio aqui na Terra como homem, Jesus, o Filho. Lembre-se da hierarquia, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E ele veio para resgatar as nossas vidas dos pecados. Nós não tínhamos como resgatar a vida, nós não tínhamos como pagar os nossos pecados. Mas o plano de Deus era esse. Vir aqui na Terra como filho, como um homem, nasceu de um parto, concepção sobrenatural, mas um parto natural, para mostrar-nos que é possível nós seguirmos as suas pisaduras, que é possível nós fazermos muitas boas coisas, inclusive se pudéssemos, né? Eu acho que é dificílimo em todas as áreas da sua vida. Mas o plano era esse. Ele morre, porque o plano também era esse. Mas na ressurreição, ele volta ao lado do Pai e é enviado o Espírito Santo. E esse Espírito Santo que está entre nós hoje, ele individualiza a nossa conduta. Então, todos nós temos o acesso ao Espírito Santo, desde que reconheçamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Veja bem, o Espírito Santo é parte da Trindade, não é o Espírito vivente, o ser que vive em nós, o Espírito vivente. Temos o corpo, né, o Espírito e a alma. A alma de difícil conversão é que vai ser testada até o final. Até o final. O Espírito vivente é o que nós temos, os que vivemos. Mas o Espírito Santo que Jesus Cristo mandou para nós é uma dádiva de Deus, é da promessa de Deus. E ele é individual. Ele nos cuida de cada um de nós à medida que nós queremos que ele cuide. É essa a verdade. Eu quando oro, né, das madrugadas, já falei isso, vou repetir, porque é bom. Eu agradeço a Deus pelo dia que ele vai me concedendo, ainda está de madrugada, mas já é um novo dia. Declaro o meu amor por Jesus Cristo e peço que o Santo Espírito cuide desse dia, porque ele cuidando desse dia, ele está cuidando de mim.
Mas eu não posso pedir. Em oração eu posso, mas eu não posso determinar que ele faça isso nem por minha esposa, nem por meus filhos. Posso orar, sim, mas são decisões individuais deles, para que o Espírito Santo haja na vida deles individualmente. E essa foi a proposta. Deus falou no princípio com poucos. Alguns poucos falaram com Deus face a face, a Bíblia relata. O resto vieram por profetas, por reis até, né? Por Davi, próprio Davi falou, Deus falou muito com ele. Moisés, Josué, Abraão. Deus falou muito. Depois Jesus Cristo vem e fala com todos. Olha o plano, né? Dos poucos que eram, depois vem para todos. E finalmente é o Espírito Santo, que está individualizado. É para quem quer. É para quem quer. Então, são opções, são decisões nossas, né? Voltemos aqui para o capítulo 10. Vou ter que dar uma acelerada por causa do tempo. No capítulo 10, lembre-se, eu pedi para vocês, dentro da possibilidade do tempo de vocês, e do querer, né, também, por que não? Capítulo 9, 10 e 11, que trata um pouco desse tema daí, que é a incredulidade dos judeus. Isso persiste até hoje, meus queridos. Então, no capítulo 10, o título, meu subtítulo vai aqui, os judeus rejeitam a justiça de Deus. Mas a partir do verso 16, que o subtítulo é Israel não pode alegar a falta de oportunidade. Veja bem, Israel não pode negar a falta de oportunidade que ele teve e que ele tem, como todos aqueles que vivem ainda, né? As criaturas de Deus, os seres viventes, né? Romanos 10, verso 16. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Paulo se refere ao profeta Isaías, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Isaías pregava amando do Senhor. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas eu pergunto, porventura não ouviram? Paulo pergunta, não ouviram? Sim, por certo. E ele fala, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Então, toda a terra ouviram a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo, ou seja, o mundo todo, até o que nem se conhece do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel, do judeu, né? Moisés já dizia, eu vos porei por ciúmes um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. Vamos dizer, chamar de castigo de Deus, né? E finalmente o verso 20 e 21. E Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Olha aqui, Isaías falando, Paulo traz novamente Isaías, né, na mensagem que ele está dando ao povo de Deus que está ali em Roma, aos romanos, né, que essa carta é dirigida. Eu fui achado pelos que não me procuravam e revelei-me aos que não perguntavam por mim. Olha, Isaías, para vocês terem uma ideia, ele atuou como profeta de Deus mais de 700 anos antes de Cristo. Antes de Jesus Cristo. Se somar com o tempo dessa carta aqui, vai para uns quase 900 anos. Então, as palavras dele, daquele tempo, entre 800 e 900 anos antes de Cristo, fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam em mim. Quer dizer, ao povo que ele se dirigia por mandado de Deus, porque ele era o profeta, ele era a boca de Deus ali na terra, ele não tinha soluções. Houve profeta que foi morto, foi perseguido, foi preso. Está tudo relatado no livro dos profetas. Eles não obedeciam ao mandado de Deus.
não achavam que eles eram credenciados para estar aí. Na verdade, era desobediência. E isso é que fez, se fosse naquela época, que eles caíssem, né? Saíssem como ramos quebrados da oliveira de Deus, da árvore de Deus. E o verso 21, né, para nós encerrarmos hoje, e vamos ver se Deus vai querer mais alguma coisa conosco a respeito desse assunto. É bacana, né? Porque tem muito a ver com o dia de hoje. Verso 21 do capítulo 10 fala assim: quanto a Israel, porém, diz. Quanto a Israel, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. O homem que Deus confiava suas palavras para serem ditas, ensinadas ao seu povo, é que está dizendo isso. Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. E eles pagam um preço muito alto, os israelenses hoje, os israelitas, né? Eles pagam um preço muito alto por causa dessa desobediência, né? Por causa dessa rebeldia, por causa dessa incredulidade. Jesus vai voltar. Essa é uma promessa de Deus. E por ser promessa de Deus, vai ser cumprida. Mas Israel, como um todo, precisa se converter. Eu quero dizer para você, minha querida, meu querido, que se você tem o hábito de orar, ore por Israel todos os dias. Uma pequena frase, né? O Senhor abençoe Israel e ao seu povo. O Senhor traga a credulidade no meio de Israel. Uma pequena frase, crie uma frase, invente, né, entre aspas, né, uma frase de Israel. Isso vai ser muito bom para a sua vida também. Faça isso, porque você vai estar ajudando a um povo contradizente, a um povo rebelde, uma parte desse povo, né, que lá muitos já se converteram. Eles não acreditam que Jesus foi o Messias, foi o enviado de Deus, eles não acreditam nisso daí. Eles os classificam praticamente como um profeta, só como um profeta. O livro deles não tem o Novo Testamento como as nossas Bíblias de hoje têm. Torá, né, que é o livro deles, é mais o Velho Testamento, é a lei e os profetas. Assim são denominados os livros, né, deles, o livro deles, né, a lei e os profetas. Eles não receberam Jesus Cristo. Não receberam. E por causa disso, muitas coisas, más aconteceram a esse povo. Muitas coisas más. O apóstolo Paulo mesmo perseguia a igreja de Cristo. Os sacerdotes perseguiam a Jesus Cristo e aos discípulos de Jesus. Os saduceus, os fariseus, os doutores da lei. Toda aquela gama de influência que poderia minimizar essa incredulidade dos judeus, perseguia Jesus Cristo. São as contradições do mundo, da vida. Mas nós temos que conhecer a palavra de Deus para tentar entendê-los melhor, para tentar fazer a nossa parte, primeiro agradando a Deus e depois a nosso favor, orar por esse povo, para que toda boca, como diz a Bíblia, confesse que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador e todo joelho se dobre diante dele. Isso é um machado da Bíblia que serve para nós também. Todo joelho se dobre e toda boca confesse que Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia diz que só há um que intercede entre o homem e Deus, que é Jesus Cristo. O homem, por quê? Porque aqui esteve fazendo tudo para nos mostrar, e está relatado nos evangelhos, nas cartas de Paulo, está sendo confirmado pelo que os profetas falaram no Velho Testamento, Isaías entre eles, Jeremias, Ezequiel, tantos, cumprindo as ordens de Deus, e o povo na teimosia, na incredulidade, foram sendo afastados.
da árvore de Deus foram tendo seus ramos, seus galhos quebrados, porque Deus quis dar uma oportunidade para os outros, aqueles que Isaías fala, né? Fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Então, os gentios de então, né? Eles procuraram saber das coisas de Deus. Eles procuraram os profetas, ouvir os profetas. Quando a igreja começa a se expandir, começa-se a falar do mistério da salvação que há em Jesus Cristo. Você está convidado para fazer parte dessa oliveira. Abra suas mãos, o amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito seja com todos nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.